Olá, boa noite a todos. Estamos hoje aqui em nome do NEAM, hoje com a palestrante convidada Jéssica Arcioli, com a palestra Serenidade diante das dificuldades. Já vou chamá-la para começarmos a nossa palestra com uma prece. Jéssica Arcioli, já estou chamando ela. Estou aguardando. Olá, Olá, boa noite. Jéssica. Boa Tudo bom? noite, seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo Então, bem? estou lhe ouvindo bem, você? Tô ouvindo bem. Que bom. Jéssica, nós vamos começar primeiramente com uma prece, pedindo a proteção de todos os espíritos que nos guia, pedindo a proteção divina para nos ajudar a levar a palavra a todos que nos assistem e nos ouvem nesta noite. Todos fechem os olhos, pensem em Jesus. Neste momento, Senhor, queremos te pedir a tua proteção, a tua serenidade, para que levemos a palavra a todas as pessoas necessitadas nesse momento, que estão agora nos assistindo. Te pedimos que nos oriente, nos guie, nos dê a inspiração para levarmos esta linda palavra. Assim, passo a palavra à nossa palestrante da noite com o tema Serenidade diante das dificuldades. É com você, Jéssica. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, conversando no NEAM, trazendo um tema que é bem atualizado, né, diante das dificuldades que nós nos encontramos hoje. E não é uma dificuldade apenas única somente de um povo, são todos os povos, né? O mundo hoje ele passa por um grande processo de transformação e quando a gente pensa muitas vezes a serenidade das dificuldades, às vezes a ideia é que a gente fique em casa, parado, pensando e refletindo. E a serenidade, segundo Jesus, é a serenidade com ação, a serenidade com a transformação íntima do nosso ser. É a serenidade da transformação única de podermos ser novo e de novo em muitas tentativas que nós teremos durante toda a nossa existência, né? Eu separei duas frases para as nossas reflexões íntimas, né? A primeira frase é de Epicuro, que ele fala que a serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça. A serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça. E aí nós vemos através de um filósofo, de um poeta, palavras que talvez tão profundas e talvez não atinjam o nosso ser. Mas paremos e refletimos porque ainda existe um outro grande poeta, Carlos Drummond. Ele diz que as dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. E aí a gente também começa a pensar que todas as dificuldades que estão ao nosso redor, elas fazem parte da nossa existência. Fazem parte porque nós somos um homem velho, na tentativa do homem novo. De fazer de novo uma vida que ela possa ser diferente. Na codificação espírita, Kardec nos traz a lei de ação e reação. E através dessa lei de ação e reação, nós podemos perceber que tudo que nós passamos são consequências, não só do pretérito, mas do nosso presente. É difícil, talvez, muitas vezes perceber, porque muitas pessoas dizem que nós espíritas gostamos de sofrer. E a gente precisa interpretar essa palavra do gostar de sofrer e saber entender o que é o sofrimento, né? Se nós nos perguntarmos o que nós fazemos da nossa dor. Tivemos aí uma grande parada, né? Um isolamento social que fez com que a grande maioria das pessoas que pudessem estar em casa se isolassem.
E foram momentos divinos, porque se cada um pudesse se conectar nesse momento com Deus, foi algo, eu diria que até mágico, né? A possibilidade de poder escutar o canto dos pássaros, né? De sentir a brisa de uma forma muito mais diferente. O convite a novamente estar dentro da família, porque as tarefas do dia a dia muitas vezes não nos permitem estar. E isso faz com que nós percebamos o quanto é necessário nós estarmos em situações que às vezes nos faz refletir e pensar, será que Deus existe? Né? Muitas perguntas surgem às vezes, né? Será que Deus é bom? E aí eu me lembro de uma das frases que eu escutava muito do Dr. Irineu. Deus é Pai, bom e justo. Ele não se engana jamais. Ele é o nosso Pai Supremo, a nossa autoridade maior. E por ser a autoridade maior, Jesus, através de sua interpretação, nos acalenta o coração, percebendo e nos dizendo de que não nos inquietemos com o dia de amanhã. No capítulo 25 do Evangelho, nós encontramos ali, através de todas as parábolas que Jesus nos traz, fortes ensinamentos e conceitos de como podemos não driblar a dificuldade, mas enfrentá-la, encará-la, fazendo com que nós possamos construir em nós um ser diferente, um ser novo. A reforma íntima que tanto nós escutamos, até mesmo dentro da nossa doutrina. E quando Jesus nos diz, não nos inquietemos com o dia de amanhã, não é somente o não continuar a trabalhar. Precisamos trabalhar. Somos ainda materialistas, mas precisamos saber que entre o materialismo e a evolução espiritual, em primeiro lugar está a nossa evolução espiritual. Está o nosso desenvolvimento enquanto espírito. Porque Jesus nos disse que deixava a paz. Mas não é a paz do mundo, ou a paz da sociedade, ou a paz que muitas vezes a gente escuta ou vê algumas passeatas nesse sentido. É a paz espiritual. É aquela paz em que nós estamos pleno conosco mesmo. E não quer dizer que por estarmos em paz e buscando essa paz, as dificuldades elas não acontecerão. Elas virão. E talvez até de uma forma muito maior, talvez de uma maneira até mais intensa. Né? Porque, como diz, o trabalho aparece para o discípulo que está pronto. Então, esse momento de reflexão ao qual nós fomos convidados, até obrigatoriamente, a estarmos dentro dos nossos lares, era para que realmente nós possamos evoluir em nossos pensamentos e as nossas ações, né? Se a gente também for perceber Jesus em todas as suas passagens, e principalmente quando ele estava ali em sofrimento no Calvário, uma das perguntas que não nos fez calar e perceber e entender, Jesus perguntou ao Pai, o que queres de mim? Será que nós já paramos para pensar e nos perguntar ao nosso Pai que nós acreditamos e dizemos que temos a maior fé, o que é que ele quer da gente? Não é? A gente muitas vezes espera aquilo que o bem material vai nos dar. O bem material, reforço, ele é importante, ele é necessário, mas ele é substituível. A grande busca da nossa evolução neste planeta é para a nossa evolução espiritual. A intelectual faz parte. Através da nossa evolução intelectual, nós desenvolvemos tecnologias, nós evoluímos em diferentes conceitos da ciência e tudo mais, mas percebamos que não é somente isso. Né? Quantos nós temos aí visto de pessoas que têm um alto poder aquisitivo, mas que se encontram em depressão, muitos se suicidam, muitos não encontram a tal felicidade ou a paz que talvez o dinheiro ou uma casa muito bem estruturada não dá. Né? E aí a gente vai fazer uma campanha do quilo, ou vai entregar um alimento na rua, e a gente vê que, embora as pessoas sejam moradores de rua, porque a gente precisa de um rótulo, né? Embora elas sejam moradoras de rua, muitas delas se encontram felizes. E aí nós intitulamos como loucas, porque não entendemos ainda como uma pessoa que tem tão pouco, e talvez até tão mínimo,
possa ter a paz ou a felicidade que nós não entendemos. E aí precisamos ampliar muito mais nosso conhecimento, quando Joana nos traz aquela belíssima reflexão. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Significa que nós precisamos observar mais, ouvir mais e falar menos. Às vezes nós temos a necessidade de falar palavras vazias, palavras que não nos levam a lugar nenhum. E muitas vezes entramos em embates familiares, no trabalho. E aí, nesse momento, é que nós lembramos que Deus existe. É onde nós, em rogativa de uma prece, e infelizmente no desespero, rogamos a Deus que a solução ou que o arrebatamento aconteça para que aquele sofrimento ele deixe de existir naquele momento. Se nós pensarmos amplamente, nós poderemos perceber que bom o sofrimento chega nesse momento, né? Infelizmente, também trabalho na área de saúde e é muito comum a gente ver pacientes em estados terminais, em desespero profundo, se questionando o sentido da vida, no fim da vida. E não é um fim da vida com pouca idade, é um fim da vida já com uma idade significativa. E nos faz pensar o que é que nós fazemos da nossa vida, o que é que estamos fazendo dessa riqueza e dessa oportunidade que é poder refazer aquilo que talvez não entendamos tão bem no passado, mas que poderemos fazer e trilhar um mundo novo e um futuro novo. Lembrando que esse mundo novo e o futuro novo, ele está dentro de nós. Nós podemos dizer de que, Jéssica, essa paz, ela não existe, né? A gente olha por todo lugar, nas reportagens, olhamos ao nosso redor, né? Vemos como está o nosso país, isso não existe. E quando Jesus nos disse que ele deixava a nossa paz, era a nossa paz íntima, era a nossa paz interior, individual e subjetiva. Se nós não estivermos em paz conosco mesmo, nós ainda continuaremos fazendo um turbilhão de furacões ao nosso redor. Apenas reflitamos sobre o nosso dia, né? Se pararmos para pensar no nosso dia hoje e visualizarmos cada passo que nós demos, cada informação ou palavra que nós rogamos em direção a alguém, cada momento de prece, se é que nós conseguimos durante esse dia que é muito corrido, com muitas atividades, parar um minuto e pensar em Deus. Se nós não conseguimos parar um minuto durante as 24 horas da existência, muitas vezes apenas quando a gente dorme, né? Porque a gente não dorme, a gente morre, né? Deita na cama e pronto. A gente não para. A gente já acorda já trabalhando, né? Conectado no celular. A gente não se prepara muitas vezes para dormir, muitas vezes para despertar. E nosso corpo, ele sente. Ele sente com o tempo toda a intensidade desse não parar, enquanto ainda temos tempo. Nós temos que ter tempo para nos alimentar bem, e quando eu digo bem, não é uma alimentação, né, garbosa. Eu falo bem dos vitaminas e minerais que são importantes para a gente durante o nosso dia. Ter pelo menos 6 a 7 horas de sono, e aí a gente pode pensar, Jéssica, mas é impossível. Nos dias de hoje, em que a economia está constante, tudo é uma questão de prioridade. Para Deus, nós somos sempre a prioridade. Se perguntarmos a nós, o nosso íntimo, Deus é a nossa prioridade. E a nossa prioridade não para estarmos alienados nas calçadas, proferindo muitas vezes palavras vazias, não são as ações da prática do dia a dia, mas intimamente com convicção de que acreditamos na palavra do Mestre, que acreditamos na essência, na verdade do Senhor, e não na nossa verdade. Porque também muitas vezes esperamos que o outro aceite de goela abaixo aquilo que nós acreditamos o que é certo. E aí é quando a dificuldade chega, para nos ensinar, e ela chega como bálsamo. Embora não entendamos muito bem no início, ela é aquela doença que muitas vezes nos apega num momento em que não esperávamos, ou de um parente, ou de uma perda, né?
E aí a gente vai vendo com a experiência da vida e com os relatos de outras pessoas de como a vida ela é efêmera, né? Certa vez eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa, ela infelizmente veio a ter um aborto espontâneo. E ela me dizendo, ela falou palavras que no momento eu não conseguia entender, mas quando eu refleti, principalmente quando a gente reflete segundo o Evangelho de Jesus, a gente entende de que a vida ela é tão sensível, ela é tão passageira, de que nós, quando dermos conta de que tudo passa, a gente começa a se desapegar mais daquilo que nos causa tanto sofrimento. A gente só percebe, infelizmente, de que tudo passa quando o sofrimento chega. Mas quando nós estamos felizes, será que nós rogamos a Deus e agradecemos? Muitas vezes nem nos lembramos, né? Estamos ali, muitas vezes, confraternizando, falando com pessoas alegres da vida. Mas tudo passa. Certa feita, Chico estava muito aperreado numa situação particular de sua vida e ele perguntava muito ao Emmanuel qual seria o momento que ele queria muito falar com Maria. E Emmanuel pedindo para ele aguardar. E Chico, muito agoniado, querendo muito a resposta daquela dificuldade ao qual ele estava passando, Emmanuel prontamente lhe respondeu. E Emmanuel disse, Chico, as pessoas, os espíritos que trabalham com Maria, pediram para te dizer que esse sofrimento passa. E Chico, nesse momento, ficou feliz da vida, porque era como se fosse a resposta que ele esperava. Mas aí Emmanuel disse, mas, que é justamente esse mais que vem depois da vírgula, e disse assim, a felicidade também passa. Ou seja, são momentos importantes para a construção da nossa existência. Precisamos, talvez, reprogramar a nossa forma de ver o sofrimento. O sofrimento, independente do qual ele aconteça, porque segundo a lei de causa e efeito, se nós entendermos, se nós tivermos a curiosidade de descobrir um pouquinho, lendo a codificação, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ela traz respostas para nós, mas não é a resposta que nós gostaríamos que fosse. E aí precisamos pensar de uma maneira ampla em qual é realmente o sentido e o significado da vida. A nossa vida, ela não é só feita de sofrimentos. Quando nós trazemos o convite a pensarmos sobre sermos serenos, é justamente na perspectiva de que quando nós estamos desesperados, nós não conseguimos pensar. E por nós não conseguirmos pensar, não conseguimos fazer com que vibrações positivas se aproximem mais de nós. Deus é tão Pai, bom e justo, que assim quando nós nos conectamos à nossa mãe, um espírito protetor, um anjo guardião, nos aproxima, se aproxima de nós, para, durante todo o nosso processo de existência, estar conosco, vibrando, incentivando-nos nos caminhos do bem e da verdade do Cristo. Percebamos que somente esse cuidado mínimo faz com que nós pensemos sobre o capítulo 25, quando novamente Jesus nos diz, não se preocupeis com o dia de amanhã. E aí entendamos que as complexidades que talvez não vamos compreender agora, no futuro próximo, talvez nós possamos entender. E precisamos estar abertos para pensar naquilo que talvez seja um grande refrigério da nossa existência. Pensarmos de que é muito mais louvável nós termos a nobreza de enfrentar os nossos limites, as nossas dificuldades, do que apenas nos esconder como vítimas de situações que muitas vezes são criadas por nós. Em muitos momentos da nossa vida, nós nos colocamos em situações que nós nos julgamos. Achamos que somos as pessoas mais azarentas do planeta, não é? A gente olha para o lado porque a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa.
E aí a gente olha para o lado do vizinho e diz, poxa, o vizinho não faz nem 6 meses que ele está trabalhando e ele já comprou um carro novo, né? Eu me lembro uma vez que Rossandro, ele trouxe uma informação dessa em uma palestra, em que ele estava muito agoniado, porque ele olhava para o vizinho, era um carro novo, era uma reforma na casa, e a esposa o puxou a orelha e disse, na sua casa, o que é que te falta? Te falta amor? Te falta respeito? Te falta compreensão? De que lado nós colocamos o que é felicidade na nossa vida? E é justamente quando Jesus nos diz, não coloqueis os tesouros na terra, porque é justamente na terra onde elas serão corroídas pela ferrugem. Coloquei vossos tesouros naquilo que está direcionado aos céus, porque ali sim, ali onde a gente terá o tesouro da nossa existência e da nossa existência que será infinita. Pensemos em todos aqueles que nós podemos ajudar e auxiliar. Muitas vezes a gente acha que não tem condição de ajudar. E André Luiz nos diz que o poder da prece é muito mais forte, muito mais, do que aquela ação sem vontade de fazer. Se nós soubéssemos e pudéssemos sentir na nossa alma qual o poder da prece, nós teríamos muito cuidado antes de acordar e sair logo trabalhando. Pararíamos 5 segundos e rogaríamos a Deus, agradecendo por aquele momento e oportunidade de podermos estarmos mais uma vez vivos, por mais um momento, um instante, porque do mesmo jeito que nós estamos aqui falando, podemos não estar. E quando nós percebemos como a vida ela é passageira, ela é tênue, nós começamos a valorizar realmente o sentido da vida. Joana de Ângeles, em um dos seus livros, ela trouxe uma reflexão muito importante em relação a essa nobreza do que é enfrentar as dificuldades da vida. Ela traz alguns depoimentos de algumas leituras significativas que são importantes a gente poder denominá-las e denominá-las através do exemplo. Nós temos Joana d'Arc, que foi queimada, né, que passou por toda uma situação. Francisco de Assis, que por ser um espírito abnegado e por deixar aquilo que era material para nós e talvez até mais importante, ele foi julgado. Nós temos a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e tantas outras. Vendo essas histórias e acompanhando, nós vemos que esses espíritos hoje, eles não são únicos. Nós podemos fazer o que eles fizeram e muito mais. Às vezes nós nos colocamos tanto do lado de fora que acreditamos que é inalcançável. É impossível nós conseguirmos virar a chave da dificuldade, né? Fazer com que a roda da nossa vida ela gire, e não é. Tudo depende do compromisso que nós assumimos conosco, com o nosso coletivo e com Deus. Quando eu falo coletivo, é falando sobre essa busca incessante que precisamos ter nessa transformação interior. Essa busca incessante de podermos refletir sobre nossas ações do dia a dia. Ações essas que nós podemos minimizá-las. Minimizá-las na forma de falar agressivamente com alguém, minimizá-las no momento em que estamos em casa e hoje estamos mais isolados, né? De podermos vivenciar o sentido e o conceito do que é a família, junto com os filhos, junto com as pessoas que fazem parte da nossa jornada. Precisamos refletir sobre as nossas atitudes para que não acabemos como muitos irmãos que, ao término da existência corpórea, começam a refletir sobre o que fizeram de suas vidas. Claro que esse momento é primordial. Essa reflexão, ela venha, nem que seja no último instante, no último sopro de vida. Mas imagine que toda a existência, ela não foi perdida. Obviamente que não. Mas existiu ali tantas oportunidades de se fazer diferente.
Pensemos quantas oportunidades nós podemos fazer diferente para alguém. Quantas oportunidades nós podemos fazer o bem para alguém. Quantas oportunidades nós podemos orar por nós e pelas pessoas que estão ao nosso redor. A oração, eu digo que é a tábua de salvação de todos nós. É através da prece que nós nos sintonizamos com espíritos amigos, com espíritos que estão torcendo pela nossa existência, pelo nosso sucesso espiritual. Eles estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. Muitas vezes a gente coloca mais a culpa nos obsessores, são nos irmãos menos esclarecidos. Eles são os nossos professores, eles são quem nos ensinam o que devemos transformar. E aí perguntemos talvez a nós mesmos, por que será que eles são nossos professores? Porque se eles vêm atrás de nós ou estão próximos de nós, é porque ainda não mudamos a nossa vibração. Precisamos mudar a nossa forma de ver o mundo. E é muito triste quando nós vemos ainda espíritos que têm a intelectualidade, que têm um certo conhecimento, mas que não conseguem ainda, por devidas situações, e eu diria que até pelo orgulho ou egoísmo, sentimentos ainda talvez muito fortes em nós, que não se faz desenvolver espiritualmente. E arrasta com ele uma multidão de irmãos que acreditam que aquilo é a verdade. Precisamos nos questionar, precisamos pensar criticamente que a verdade é a verdade que nos liberta e não a verdade que nos aprisiona. Palavras de Jesus. E aí vejamos que através dos ensinamentos do Cristo, esse símbolo superior a nós em muitos conceitos, ele deixou para nós um legado. Deixou para nós uma experiência de como devemos sofrer, de como devemos aceitar a dor, de como devemos, e mesmo diante do nosso sofrimento, estender a mão não para pedir, mas para ajudar e auxiliar. Cada um dá o que tem ou o que quer dar, mas cada um de nós tem algo para dar. Nem que seja uma prece, nem que seja metade de um pacote de bolacha, como muitas vezes a gente, indo na campanha do quilo, a gente encontra histórias de abnegação, de tolerância, de renúncia em prol do outro. Né? Certa feita fomos na campanha do quilo e batemos numa casa muito humilde, muito pobre. E a senhora que estava dentro, pedimos em nome de Deus, em prol das pessoas que necessitavam, ela pediu para aguardar. Aguardamos ansiosamente e ela nos apareceu com metade de um pacote de bolacha. Olhamos um para os outros, olhamos para ela e disse, senhora, eu acho que a senhora precisa mais. Ela disse, não. Deus proverá. Isso é o que eu posso fazer agora nesse momento. Naquele instante, a gente questiona, a gente acha que não é dessa forma. E aí, no outro momento, preocupado, fomos na casa dessa senhora e ela, feliz da vida, nos disse, no outro dia que vocês vieram aqui, apareceu uma Kombi cheia de alimentos. E aí nós pensamos no que é realmente o poder divino. Pensamos realmente no que deve ser respaldada a nossa fé. Não a fé naquele momento em que nós estamos aí somente agradecendo pelas coisas materiais. Mas precisamos necessariamente perceber esse agradecimento interno, o agradecimento pelo nosso corpo, que talvez não esteja tão saudável, o agradecimento pelo pouco e o mínimo, talvez, de comida que nós tenhamos na nossa casa, o agradecimento por aquela pessoa que muitas vezes a gente acha que está ao nosso lado apenas para nos prejudicar. E aí, quando nós desencarnamos, quando nós saímos dessa veste material, com certeza nós iremos entender, cada um com a sua evolução e o seu desenvolvimento, entender que os desígnios do Pai, eles são certos, eles são exatos. E eles são necessários para que nós possamos transformar
aquilo que nós podemos fazer significativamente, que é a transformação da nossa vida. Talvez não tenhamos a ideia de quanto o nosso exemplo ela arrasta uma multidão de pessoas. Exemplo esse que é o mínimo, é atravessar alguém na rua, né? Ajudar um idoso. Vivemos momentos difíceis, momentos em que desconfiamos de tudo e de todos, momentos em que vivemos com medo do dia de amanhã, momentos em que nos questionamos realmente o sentido e o significado da nossa vida. Pensemos o que nós acreditamos e o que temos enquanto fé em nós. E não a fé que falamos da boca para fora. Não acreditar em Deus, né? É muito comum a gente ouvir no mundo afora as pessoas dizerem que têm fé. E na hora em que elas são mais trabalhadas na fé, a fé falta. E aí nós pensamos, como é a nossa fé? É aquela fé poderosa? É aquela fé baseada nos desígnios do Mestre? Aquela fé que acredita que o dia de amanhã ele virá com novos sonhos, novas oportunidades, novos louvores a Deus. Acreditamos com convicção. Precisamos acreditar, meus irmãos. E não acreditar como o próprio Evangelho nos diz, acreditar por acreditar. Sabeis por que acreditais em Deus. Sabeis o porquê, o significado, a essência da vida. Às vezes temos medo de acreditar naquilo que muitas vezes ouvimos, seja numa tribuna, numa palestra, de pessoas que compartilham conosco tantos ensinamentos. Faremos nesse momento uma reflexão interna. Converse com Deus. Converse com Deus e se pergunte. Aquela pergunta fortalecedora, aquela pergunta transformadora. Pai, o que queres que eu faça? Nesse instante, se nós estivermos prontos e preparados para o trabalho, o divisor de águas acontece na nossa vida. E não é o divisor de águas que nós esperamos. Aquele divisor de águas material. Aquele sucesso no ambiente de trabalho que há muito tempo estamos ali trabalhando arduamente. Mas é o divisor de águas de poder enxergar a essência das pessoas. O divisor de águas de poder enxergar a verdade do Senhor em cada um de nós. O divisor de águas de poder sentir a vibração do nosso mestre ao nosso lado. Hoje mesmo eu escutei de uma aluna ela dizendo que queria muito abraçar Jesus. E aí na hora eu me perguntei, eu abraço Jesus todos os dias, você não? Nós temos ao redor vários Jesus. As pessoas que necessitam do nosso auxílio, o nosso parente que nós estamos talvez enraivecido e que apenas com um sorriso nós podemos desmontar. Não andemos sisudos, preocupados. Relaxemos. E relaxemos no sentido de acreditar no nosso propósito na nossa vida. Não estamos aqui por acaso. Não viemos a passeio, como dizia Chico. E aí percebamos que quando nós tomamos posse daquilo que nós temos enquanto propósito de vida, que não é o propósito de vida material, mas o propósito de vida da nossa transformação interior. O propósito de vida do que nós podemos abrir as nossas bocas e distribuir o amor para aquelas pessoas tão necessitadas. Tem uma passagem do Evangelho que justamente nos fala sobre isso. De que não tenhamos medo, que nossas bocas elas se abrirão. Falaremos para muitos lobos, mas aqueles que estão prontos e preparados, esses estarão ali para dar continuidade ao propósito de Jesus. Tudo gira em torno dos ensinamentos do Mestre. O interessante é nós podemos perceber que, embora mais de 2000 anos e bote força atrás, Jesus está tão presente em nossas vidas, tão presente em nossos lares. E quando eu falo nossos lares, pensemos se nós convidamos Jesus todo dia para estar no Evangelho do Lar, que muitas vezes nos comprometemos a fazer e as atribulações da vida acabam fazendo com que nós deixemos de lado. O Evangelho no Lar,
é um dos grandes fortalecedores da nossa família. E não só a nossa família sanguínea, mas a nossa família espiritual. Momentos únicos em que espíritos amigos, espíritos que estão desenvolvendo missões extraordinárias, se apresentam naquele momento para nos auxiliar. E novamente digo, não é o auxiliar da forma que nós gostaríamos. Temos um problema e gostaríamos que um espírito evoluído chegasse no nosso ouvido e dissesse o que temos que fazer. Lendo engano. Eles estão próximos de nós para nos intuir. A decisão é nossa sempre. O livro dos Espíritos nos traz essas informações. Nós somos, a todo momento, chegados de informações de espíritos, mas a última decisão sempre é nossa. Nós não somos marionetes como nós achamos que somos. A decisão da transformação, ela parte de nós. O mais bonito disso tudo, se é que podemos trazer essa palavra, é perceber que Deus nos aguarda, mesmo que nós demoremos. Podemos ser aqueles filhos resistentes, aqueles filhos que demoram a se desenvolver. E aí Jesus nos diz que nenhuma ovelha ficará para trás. Nenhuma. Ele está muito mais ali próximo daqueles que são mais difíceis, porque são eles que realmente fazem com que essa transformação ela chegue naquelas pessoas que acham que não têm oportunidade. Muito comum nós ouvirmos isso também. Fulaninho não consegue isso porque não tem oportunidade, ou porque tem uma situação financeira assim, ou por uma dificuldade social, étnica, tantas coisas que a gente justifica através de algo que nós poderíamos somente fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte não é fácil. Não é fácil, porque nós somos julgados a todo instante. Se nós somos espíritas e vamos para o centro 3 dias na semana, 4 dias na semana, e no domingo está bitolado, né? Estão fazendo lavagem cerebral. Ou se você é de alguma instituição ultra religiosa. Pensemos, é mais importante para nós estarmos trabalhando as nossas limitações naquele ambiente que nós nos sentirmos bem e exalarmos esse sentir bem para todos que estão ao nosso redor, ou simplesmente fazer aquilo que é tão comum para todas as pessoas fazerem. Estar nos shoppings, nas praias, será? É um questionamento que nós precisamos nos fazer e são momentos de muitos questionamentos. A hora é chegada em que nós teremos uma grande divisão. E divisão em todos os sentidos, no mundo do trabalho, no mundo religioso, veremos muitas transformações, enfim. Veremos aí mudanças. E mudanças, talvez, que serão muito chocantes para alguns, que esqueceram de pensar que Jesus existe em nossas vidas. Que esqueceram de pensar que tinha também essa etapa da vida que a gente precisava trabalhar. Não só quando a gente tivesse uma dificuldade, mas hoje, agora. Convidem-se a mergulhar dentro de vocês. Convidem-se a convidar as pessoas que estão com vocês. E se assim não é possível, convidem espiritualmente. Jesus nos disse que estaria diante de nós, se nós estivéssemos com 2, uma pessoa, não importa, ele está ao nosso redor. Precisamos, meus irmãos, cada vez mais refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo. Precisamos cada vez mais perceber que a nossa existência não é o hoje, não é o agora, mas o que nós fazemos hoje são o traço e a consequência daquilo que nós iremos passar no hoje e no agora. A serenidade e o equilíbrio é altamente necessário nesses momentos de preocupação, de falta, e não falta daquilo que a gente precisa colocar na barriga, mas a falta que fala para a alma. Os números de suicídios aumentaram, de depressões, de todas aquelas doenças que estão altamente ligadas com as dificuldades que nós encontramos na nossa alma.
E nós percebemos que não é a falta de Deus, mas a falta que Deus precisa ter na sua vida. O espaço que você precisa abrir para refletir sobre si e refletir sobre sua vida. E esse momento, ele é primordial que ele seja feito agora, quando a gente está ouvindo uma palavra, quando a gente está bem, quando a gente está passando por uma dificuldade e a gente olha para o alto e se pergunta, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Tudo passa. Tudo passa. Eu pensava quando eu era criança de que quando manhã dizia isso, era coisas, né? Mas quando a gente vai crescendo, amadurecendo, entendendo o sentido da vida, a gente vai vendo que realmente as coisas passam. E passam principalmente de uma forma significativa quando nós trazemos a transformação dentro de nós. Repito que as dificuldades, elas não deixarão de existir. Fazem parte da nossa existência para que possamos dar saltos importantes na nossa vida. E saltos esses importantes que precisam acompanhar a nossa evolução. A natureza, ela não dá salto. Uma flor, ela não cresce já uma flor. É uma semente que precisa ser regada, precisa ser cuidada. Assim como a nossa vida. Assim como as dificuldades. Recebamos-nas, mas recebamos-nas acima de tudo, sabendo e entendendo o porquê nós sofremos. E esse porquê não é a causa, muitas vezes, desse sofrimento, mas trazendo uma leveza e uma significação que nós podemos reprogramar na nossa vida. E reprogramar não significa esquecer. Fazer com que nós possamos perceber a vida de uma forma diferente não é esquecer o que passou. Não. Mas é poder fazer com que esse sofrimento que nós vivemos hoje possa ter, a partir daquele momento, um significado diferente na nossa vida. E significado esse que precisamos basear cada vez mais com os ensinamentos do Mestre. A doutrina espírita, ela vem como um bálsamo. Ela nos traz um acalanto e ela nos traz ferramentas, não ferramentas de aprendizado, mas ferramentas para nós podermos garimpar em nós a nossa pérola, o nosso diamante. Ensinamentos que, se nós lêssemos todos os dias, frases, parágrafos, e refletirmos sobre, intimamente e verdadeiramente, sobre o que nós lemos, nós com certeza começaríamos a ver a vida de uma maneira diferente. Percebamos, meus irmãos, que dias são chegados. E dias esses que farão de nós seres e não evoluídos no material e sim espiritual. Me faz pensar numa passagem do livro Compromissos do Amor, que eu vou pedir licença aqui para vocês lerem um pouquinho. É da psicografia de Divaldo. É uma passagem muito bonita que eu separei para trazer aqui para vocês. Diz assim, já no finalzinho. Quando o lutador teme ou recua em pleno campo da batalha, já perdeu metade da luta. É necessário confiar quando há uma conspiração ameaçadora. Acreditar quando tudo é florido e belo não passa de infância emocional da criatura. Crer nos momentos difíceis e perseverar nas horas de receio são as perenes diretrizes de que Jesus se faz instrumento e as viveu. Avancemos juntos as duas faces da realidade humana, na indumentária carnal e fora dela. E quando é verdade que forças de oposição movimentam-se para o grande embate, não se duvide em momento algum da vitória do bem. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos, não nossos, mas do Cristo, verdadeiramente em nossos corações. Vamos fazer a prece? Que assim seja, Jéssica. Quebrando um pouco o protocolo, eu gostaria de
reafirmar aqui a minha satisfação em ouvi-la nessa noite. As suas palavras foram muito tocantes para mim. Por vários momentos tive que segurar as lágrimas, porque elas Hum, me identifiquei muito com muita coisa que você falou. Então, eu sou muito grata e quero lhe dizer que hoje você foi o meu Jesus. Muita gratidão por você ter dito tanta coisa bonita. Que hum, inspiração. Antes da nossa prece, eu queria deixar alguns avisos aqui do NEAM. Lembrar sobre a campanha do quilo todos os domingos, a partir das 7h30 da manhã. Já está tendo a campanha do quilo, já voltou. Presenciar. As palestras online, acompanhem sempre em nossas redes sociais, as redes sociais do NEAM. E seguir todas as redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E muito em breve nós estaremos também no YouTube com as nossas palestras. O NEAM está caminhando sempre para frente, sempre para o sucesso. E é assim, Deus nos quer. Muito obrigada mais uma vez, Jéssica eu que Arcioli. agradeço. Obrigada. Pode fazer a oração final. Vamos fechar nossos olhos, continuar sintonizados em Jesus e na espiritualidade amiga aqui presente. Jesus amado, te agradecemos infinitamente pela nossa existência, pela nossa vida. Que possamos cada vez mais continuar progredindo, evoluindo, segundo a tua verdade. Traz-nos a sombra da tua paz, do teu amor e da tua caridade, Senhor. Que nós possamos seguir em frente, embora e diante de tantas dificuldades. Que possas estar conosco e possamos sentir o teu amor e teu carinho fraterno diante de nós. Obrigada, Senhor, mais uma vez, aos amigos de luz que nos acompanham e acompanham a todos que estão aqui nesse momento. Muita paz para todos, que assim seja. Que assim seja. Que todos fiquem com muita paz em seus corações. Amém. Até breve. Até breve. Muito obrigada. Obrigada.